Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse 14º domingo do tempo comum. A palavra de Deus coloca diante de nós no Evangelho um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Amados e amadas de Deus, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus que está em Nazaré, Jesus que está na Galileia, especificamente em Nazaré. Nazaré é a sua cidade, é onde Jesus cresceu, é onde Jesus foi se desenvolvendo, é onde todos o conheciam, todo mundo conhecia quem eram seus pais, todos o conheciam. Nazaré era uma pequena vila, não era uma cidade grande, por isso todos se conheciam ali em Nazaré e todos também conheciam quem era Jesus, conhecia suas origens, conhecia seus familiares. Nazaré, Jesus está em Nazaré, Jesus está na sua cidade. O Evangelho se inicia dizendo: Jesus foi a Nazaré, sua terra, quer dizer, a cidade de Jesus, cidade onde ele cresceu, cidade onde se desenvolveu, cidade onde todos o conheciam. E seus discípulos o acompanharam. Jesus está com os seus discípulos. E diz o texto do Evangelho: quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. O sábado, amados e amadas de Deus, era guardado pelos judeus. E como os judeus guardavam o sábado? Claro, tinham todos os preceitos para se guardar o sábado, mas principalmente iam à sinagoga. A sinagoga era a casa da palavra, era a casa onde se reuniam, se escutava a leitura da Torá, a leitura dos profetas, e o homem podia tomar a palavra na sinagoga. E Jesus toma a palavra na sinagoga. Diz o texto do Evangelho: quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Quer dizer, na liturgia sinagogal, que era a liturgia da palavra, Jesus tomou a palavra, Jesus ensinou. Jesus, naquele sábado, ele falou na sinagoga. E qual foi a expectativa, ou melhor, mais do que a expectativa, o que causou o ensinamento de Jesus? Diz o texto do Evangelho: muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Amados e amadas de Deus, conheciam Jesus, conheciam seus pais, conheciam quem era ele, ou melhor, pensavam conhecer quem era ele. Conheciam a origem humana de Jesus, mas não conheciam o mistério mais profundo de Jesus. Pensavam conhecer quem era Jesus, porque Jesus, sim, José era seu pai adotivo, Maria sua mãe.
a origem humana de Jesus, mas não conheciam o mistério mais profundo de Jesus, não foram capazes de perceber que estava ali o Filho de Deus. Por isso não foram capazes de entrar no mistério mais profundo de Jesus, por isso questionam, porque conhecem a formação de Jesus, conhecem sua família, então perguntam de onde recebeu ele tudo isso, quer dizer, ficaram admirados com o ensinamento, com a sabedoria de Jesus e se questionam de onde recebeu ele tudo isso, como conseguiu tanta sabedoria, reconhecem a sabedoria de Jesus, mas ao mesmo tempo quase que se escandalizam. De onde recebeu ele tanta sabedoria? De onde recebeu ele toda esta sabedoria? Né? E continuam. E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos, quer dizer, os milagres que ouviam dizer que Jesus fazia, que Jesus realizava. E aí vem, né, a percepção que tem de Jesus. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? Amados e amadas de Deus, este homem não é o carpinteiro, quer dizer, né? Jesus possivelmente aprendeu o ofício de seu pai, São José, seu pai adotivo. Seu pai era carpinteiro e lhe ensinou também o ofício de ser carpinteiro. Jesus é o carpinteiro, é chamado aqui, não é o carpinteiro, filho de Maria, interessante, não dizem filho de José, filho de Maria. José é seu pai adotivo, aquele que lhe deu o nome, mas aqui o Evangelho diz filho de Maria. E irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, suas irmãs não moram aqui conosco, quer dizer, aqui a questão dos irmãos de Jesus. Como explicar essa questão dos irmãos de Jesus? Pois sabemos que Maria gerou Jesus, ela é a mãe de Jesus, não é? Como explicar a questão da virgindade de Maria, sabendo que ela não teve mais filhos? Os irmãos de Jesus foram explicados no 3º século por Orígenes. Orígenes dizia que possivelmente eram filhos de um primeiro casamento de São José. São Jerônimo vai explicar depois, mais tarde, dizer que eram os parentes próximos de Jesus, que o termo adelfós, o termo irmão, era usado naquele tempo também para designar os parentes próximos. É assim que a fé, que nós católicos, é assim que a tradição católica explica a questão dos irmãos de Jesus, né? Mostrando que sim, Jesus teve mais irmãos, que podem ser esses parentes próximos, pode ser, segundo a explicação de Orígenes, filhos de um primeiro casamento de São José. Não é? O certo é que o Evangelho traz até os nomes desses irmãos de Jesus. Não é? Mas, para nós, o certo é isso. Maria concebeu Jesus, concebeu virgem, permaneceu virgem, é a mãe do Filho de Deus. Esses outros irmãos de Jesus, a explicação são essas ou de São Jerônimo ou de Orígenes, parentes próximos de Jesus ou filhos de um primeiro casamento de José. E é interessante que o Evangelho diz, não é o carpinteiro, filho de Maria. Quer dizer, quem é filho de Maria, aqui é Jesus. Jesus é o verdadeiro filho de Maria. E diz o texto do Evangelho, e ficaram escandalizados por causa dele. Amados e amadas de Deus, se escandalizam. O interessante é isso, a sabedoria de Jesus, aquilo que Jesus faz, escandaliza. Escandaliza por quê? Porque não querem entrar no mistério mais profundo de Jesus. Escandaliza porque não querem entrar no mistério mais profundo da sua pessoa. Não querem perceber que ele é o Filho de Deus. Conhecem sua família, conhecem Jesus, pensam conhecer Jesus, são incapazes de entrar no mistério mais profundo de Jesus, de perceberem que ele é o Filho de Deus, que o Filho de Deus está presente na história, que o mistério do Filho de Deus está presente na história em Jesus de Nazaré. E diz o texto do Evangelho, agora Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum.
apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos. Quer dizer, Jesus não pode fazer grandes sinais, não pode fazer grandes milagres por causa da incredulidade. Incredulidade dos habitantes de Nazaré, incredulidade dos habitantes da vila, que o viu crescer. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Jesus vai adiante, percorre os povoados, ensinando, colocando em movimento o reino de Deus. Amados e amadas de Deus, que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude também. Nos ajude a não termos a mesma atitude dos habitantes de Nazaré. Conhecem Jesus, ou melhor, pensam conhecer Jesus, não são capazes de entrar no mistério mais profundo de Jesus. Nós nunca podemos nos acostumar com Jesus como fez Nazaré. É preciso sempre ter essa disposição para acolher o novo. É preciso termos sempre a disposição nova, de acolhê-lo de forma nova, na palavra, na Eucaristia, no irmão. É o Filho de Deus que vai se dando a nós. Nazaré não conseguiu perceber este mistério mais profundo de Jesus. Que nós hoje não caiamos neste mesmo pecado da Nazaré do tempo de Jesus, que nós o acolhamos sempre de uma forma nova, que nós percebamos sempre que é o Filho de Deus na história, que é o Filho de Deus que vai se dando a nós de uma forma nova, que nós saibamos sempre nos surpreender com o novo de Deus que se dá a nós no dia a dia, no constante do dia a dia, em Jesus de Nazaré. Que você tenha um domingo muito abençoado, que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.